Olá! Sabe, a gente costuma pensar que o espaço ao nosso redor é neutro, que a cozinha de casa, a rua ou o escritório são só lugares. Mas e se eu te disser que eles são, na verdade, mapas de poder? É isso que a gente vai explorar hoje, com base no trabalho da geógrafa Gillian Rose. Vamos mergulhar numa ideia fascinante: o conceito de espaço paradoxal. E para começar, vamos com uma pergunta bem direta da filósofa Marilyn Fry. Onde uma mulher pode se zangar? Parece uma pergunta simples, né? Mas é ela que vai abrir a porta para a gente entender como os lugares que a gente habita definem quem a gente pode ser e, principalmente, o que a gente pode sentir. A resposta da Fry vem em forma de parábola. É uma historinha simples sobre dois cômodos de uma casa. E é aqui que o jogo começa a virar e a gente percebe como a geografia do nosso cotidiano é, na verdade, muito, mas muito política. Nessa parábola, uma mulher se dá conta de uma coisa. Na cozinha, que é o seu domínio, o seu espaço de trabalho doméstico, a raiva dela tem lugar. Ali, ela tem autoridade, a voz dela é ouvida. Agora, no quarto, esse mesmo sentimento se torna inválido. Ele não tem espaço para existir. A voz dela é silenciada. Quer dizer, fica nítido que os espaços ditam as regras, inclusive sobre nossas emoções e nosso poder. A raiva, nesse caso, vira uma espécie de ferramenta de mapeamento, uma bússola. A partir do momento em que a gente percebe onde essa raiva é permitida ou onde ela é calada, a gente começa a desenhar os contornos do que é permitido a gente ser na sociedade. Certo. Então já falamos do onde, agora a gente precisa entender o quem. E para sacar essa política toda do espaço, a gente precisa de um conceito fundamental de Teresa de Lauretis, que é o sujeito do feminismo. Afinal, quem é essa pessoa que navega por esses espaços tão carregados de significado? O que a de Lauretis diz é o seguinte: não dá para pensar em mulher como uma coisa só, uma categoria única. O sujeito do feminismo é, na verdade, um ponto de cruzamento bem complexo. É uma identidade que é formada ao mesmo tempo por gênero, raça, classe, sexualidade, e todas essas camadas coexistem, muitas vezes, de forma bem contraditória. E essa situação deixa isso muito claro. A sacada aqui não é apagar as diferenças, mas sim abraçar essa complexidade. A identidade feminina não é um bloco único, mas um local de diferença, um campo de tensões. E é justamente essa complexidade que vira uma estratégia política potente contra um pensamento que insiste em reduzir tudo a caixinhas simples, como homem ou mulher. Tá, então, se a gente tem um sujeito que é múltiplo, que é contraditório, que tipo de espaço essa pessoa ocupa? É aí que a Gillian Rose entra com o seu conceito principal, o espaço paradoxal. O espaço paradoxal, ele meio que quebra a lógica tradicional. Não é um mapa simples, sabe, com um centro e uma borda bem definidos. Pelo contrário, é um lugar onde é totalmente possível estar no centro e na margem ao mesmo tempo. Ser um insider, alguém de dentro, e um outsider, alguém de fora, simultaneamente. Ele funciona na lógica do ambos barra i, e não na lógica do ou isso ou aquilo. Essa citação da de Lauretis ajuda a gente a visualizar a coisa toda. Ela fala de um movimento que não para, entre o espaço do que é dito, do que é aceito, e o tal do espaço off, que é o que está fora do roteiro, o que não é representado. E o mais importante, esses dois lugares não são opostos, eles coexistem o tempo todo numa tensão que é pura contradição. Ok, a teoria é incrível, a gente entende. Mas como é que isso funciona na prática, na vida real? Vamos ver agora alguns exemplos bem concretos de como diferentes pessoas vivem e navegam por esses tais espaços paradoxais. O ponto central do paradoxo é esse, sabe? Estar dentro e fora ao mesmo tempo. De um lado, a pessoa pode ser íntima de um grupo, conhecer os códigos, os segredos, mas do outro lado, ela continua sendo uma estranha, alguém que no fundo não pertence àquele lugar. E é essa posição dupla que gera um tipo de conhecimento que é único. Pensemos, por exemplo, na trabalhadora doméstica negra como a Patricia Hill Collins descreve. Ela está literalmente dentro da casa da família branca, conhece toda a intimidade, mas é sempre vista como uma outsider. Ou então na pessoa no armário, que Eve Sedgwick fala, circula no centro da sociedade, mas carrega uma identidade que é secreta. E a Bell Hooks fala das comunidades negras segregadas. Estão na margem geográfica da cidade, mas são centrais para o funcionamento da economia. Todos esses exemplos mostram essa posição paradoxal, como um lugar de contradição, claro, mas também de uma imensa potência de resistência. A história da Minnie Bruce Pratt, uma mulher branca, lésbica, do sul dos Estados Unidos, é um exemplo perfeito do que significa, na prática, desconstruir a própria geografia e aprender a enxergar o mundo de um jeito completamente novo.
A Pratt conta sobre a visão de mundo do pai dela, que era simbolizada pela vista do topo da torre do tribunal da cidade. De lá de cima, o mundo parecia todo arrumadinho, fixo. As hierarquias de raça, de classe, de gênero, tudo parecia natural, como se sempre tivesse sido daquele jeito. Essa é a visão do poder, uma geografia que organiza e que exclui. Só que a jornada da Pratt leva ela para o chão, e a visão dela se transforma. Em vez daquele mapa fixo visto de cima, ela passa a enxergar o mundo como círculos na água, que se sobrepõem, que se cruzam, uma realidade muito mais complexa, cheia de camadas, onde as histórias e as experiências se encontram. Ela aprende a enxergar o mundo a partir da complexidade, e não da aparente simplicidade do poder. Então, qual é a importância disso tudo? No fim das contas, entender o espaço como algo paradoxal não é só um exercício de teoria. É, acima de tudo, uma ferramenta política para a gente poder reimaginar e transformar o nosso mundo. Esse projeto político tem 3 passos bem claros. Primeiro, desafiar essa lógica de poder que cria espaços com fronteiras rígidas, que excluem. Segundo, criar espaços que não só tolerem, mas que celebrem a diferença. E terceiro, usar essa posição de estar dentro e fora para construir novas alianças, para conectar lutas que antes pareciam estar separadas. No fim do dia, a grande virada de chave é essa aqui. O espaço não é um palco passivo onde a nossa vida acontece. Ele é ativo, ele é disputado, ele é instável. Longe de ser uma base sólida e fixa, ele é um campo de poder que está sempre em movimento, que a gente molda e que nos molda o tempo todo. E é isso que nos leva à nossa reflexão final. Se os mapas que a gente herdou não são definitivos, se o espaço pode ser redesenhado, a pergunta que fica é: que novos mundos, que novas geografias, mais justas, mais libertadoras, a gente pode começar a construir a partir de agora? A cartografia, no fim, está nas nossas mãos.